A paz do Senhor para todos os irmãos do Grupo Os Canadeus. Uma ótima tarde a todos. Amém? Vamos dar continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Meio-dia nós paremos no capítulo 23, versos 6. Vamos dar continuidade aqui. Amém? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitaram na sua terra, contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado. Dentro de mim todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam. Pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu, loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que andar segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a quem ouviu, palavra e a ouviu. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso.
claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não vos veja. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Quieto. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha como com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum. E a este povo diz o Senhor. Aqui está falando, ou seja, aquelas pessoas que profetizam do coração em nome do Senhor para as pessoas. E aí as pessoas acabam acreditando, achando que foi Deus mesmo que mandou a pessoa falar, que Deus está mandando dizer isso, que Deus está mandando entregar isso, e sendo que Deus não mandou ninguém falar nada, ninguém passar recado de nada, Deus não mandou ninguém entregar nada para ninguém, a pessoa vai e fala de si próprio, né? Fala do coração achando que é Deus. O inimigo, ele tem o poder para fazer isso, para as pessoas achar. Quando as pessoas passam, as pessoas estão passando, não é porque elas acham que é delas, elas têm certeza que é da parte do Senhor, mas não é. E aí elas vai e passa o recado para a pessoa, no nome do Senhor, dizendo que Deus falou, que Deus mandou. E na verdade Deus não falou e nem Deus mandou. Aí aquela pessoa que recebe o recado, dada pela boca daquela pessoa, ela acaba acreditando, crendo que foi Deus mesmo que mandou falar, foi Deus que mandou passar, foi Deus que mandou entregar. E aí as pessoas ficam naquela expectativa, que aquilo vai acontecer porque Deus falou, que Deus mandou. E aí aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque na verdade não foi Deus que mandou. Deus não mandou falar nada, Deus não mandou entregar nada. E aí não vai acontecer. Porque a profecia
guiada por Deus, ela acontece. Ela pode passar 5, 10 anos, mas ela acontece. E aquela que é da carne não acontece. Então é isso que Deus está falando. E tem muita gente entregando recado no nome do Senhor, entregando chave no nome do Senhor, sem Deus estar mandando. É isso que Deus está falando. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e aos sacerdotes e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vós lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Mas porque dizeis pelo peso do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo vós eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vós dei a vós e a vossos pais tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não serão esquecidos. Capítulo 24 do livro de Isaías. É por isso que nós temos que estar orando e vigiando para que os falsos profetas não venham nos enganar. Se a gente ter o discernimento, quando nós recebemos um recado ou uma profecia, nós vamos saber se verdadeiramente aquilo está vindo de Deus ou se está vindo do homem, né? Então é necessário que a gente tenha o discernimento de saber se é da parte do Senhor aquilo que estão falando para a gente ou não. Como nós vimos nas lives mesmo, tem muita gente falando que Deus está mandando, que Deus falou, que Deus está entregando e Deus não falou, não mandou nada. Mediante dos cestos, capítulo 24 do livro de Jeremias. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Faz-me, ó Senhor, ver. E vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muitos bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer, de maus que são.
Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tantos que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Capítulo 25 do livro de Jeremias. Os 70 anos do cativeiro e depois da ruína da Babilônia e das outras nações. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23. Veio a minha palavra do Senhor e vou-la anunciei, a vós madrugando e falando, mas vós não escutaste. Também vós enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei vós agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para os inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vós não façam mal. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Lá atrás eu já falei, a respeito da idolatria. Deuses quer dizer as idolatrias lá, as imagens de escultura. O livro de Isaías fala bastante, que só tem um Deus e fora ele não há outro.
que é o Deus com D maiúsculo, que eu também já expliquei. Tem dois deuses, um Deus com D minúsculo, que é o Deus de Baal, aqueles deuses que os católicos botam fé neles, e tem o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que é dono de tudo e de todos, que é com D maiúsculo. Essa é a diferença dos deuses. Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo, e o Deus de Baal, que é com D minúsculo. Né? Continuidade. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los em espanto e em assóbio e em perpétuos desertos. E farei parecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das móis, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se serviram muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jeremias e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assóbio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo. E a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrón, e ao resto de Asdod, e da Edom e de Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar. E a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra.
e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, e de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebei e embebedai vós, e vomitai e cai, e não torneis a levantar vós por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás, o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente. Bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e resolvei vós, na cinza principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do fruto da sua ira. Amém? Até aqui. E aí, à meia-noite, eu dou continuidade aqui na leitura. Então, dá a caneta aqui para a mãe. Como fala, Deus, ele é dono da terra, né? A ira do Senhor desceu. Começou a descer sobre a terra com essa Covid, né? Aquilo que eles fizeram no carnaval, acho que foi 2018, foi 2019, não, acho que foi logo
Antes de começar essa pandemia, Deus desceu, Deus mostrou que Deus era Deus, porque eles fizeram lá, né? Botou Jesus e botou Satanás, derrotaram Jesus. Então Deus desceu caíra para mostrar que ele é Deus, né? A ira de Deus desceu. Então Deus é Deus, quando ele quer, ele está na terra, né? Amém? Aí à meia-noite eu dou continuidade aqui no propósito da leitura.